A produção de embalagens para alimentos também conta com uma norma internacional de boas práticas. É a ISO TS 22002, parte 4, que trata do processamento industrial de embalagens para alimentos, quer seja para o uso de humanos ou de animais. Lembre que a segurança de alimentos ela é composta por 3 elementos: as boas práticas ou os programas de pré-requisitos que controlam os perigos do ambiente de processamento, a APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que identifica os perigos e entrega as medidas de controle para o processo produtivo todo, e o sistema de gestão, que faz com que tudo isso funcione e seja eficaz e garante a entrega de um produto seguro para o cliente ou consumidor. Então, esta norma ISO TS 22002, parte 4, ela especifica requisitos para o elemento das boas práticas ou dos programas de pré-requisitos. Então, essa norma, ela atende o escopo de manufatura de embalagens ou produtos intermediários ou materiais de embalagens. E ela se aplica também a organizações que eventualmente produzem a sua própria embalagem, por exemplo, garrafas PET sopradas. E a manufatura de embalagens, ela pode envolver atividades de diferentes naturezas. Então, nem todos os requisitos dessa ISO TS serão aplicáveis. Vai requerer o julgamento do seu pessoal, porque pode ser que existam exclusões mediante uma justificativa feita como resultado de um estudo APPCC, ou seja, uma justificativa técnica. E essa norma se aplica a organizações, independente do porte ou complexidade, que queiram implementar a ISO 22000, ou então usá-la como uma referência para implementar os seus próprios códigos de práticas, ou então buscar a certificação no esquema FSC 22000 para o mesmo tipo de organização, ou seja, aquelas que tratam de manufatura de embalagens e materiais de embalagens. Não pode ser usada por outra parte na cadeia produtiva de alimentos, por exemplo, elo agrícola, elo da indústria, mas isso eu acho que fica bem óbvio. Mas então, afinal, o que são os programas de pré-requisitos? Eles são as condições básicas e atividades para manter um ambiente higiênico ao longo da cadeia produtiva. As condições básicas são aqueles assuntos bem típicos de boas práticas em relação ao ambiente de processamento. E as atividades, eventualmente, são requisitos operacionais ou de gestão, que são considerados pré-requisitos para que o sistema de gestão possa ser eficaz. Então, que requisitos contém essa ISO TS 22002, parte 4? Então, ela é composta por um escopo onde diz que ela destina-se a esse tipo de organização. Ela tem um capítulo de referências normativas, tem um capítulo de termos e definições e tem um grande capítulo onde estão todos os assuntos que são auditáveis numa certificação, que são os requisitos que a empresa precisa implementar para atender os pré-requisitos, as boas práticas. Então, começa com a parte das facilidades ou infraestrutura, onde estabelece requisitos para toda a parte predial, a área externa, área interna, projeto, layout, vias de trânsito interno, estruturas, acessórios internos, localização de equipamentos almoxarifados, locais de estocagem, a construção toda. E também as utilidades, como o fornecimento de água, produtos químicos, local de estocagem de produtos químicos e auxiliares de processamento, fornecimento de ar, ventilação, ar comprimido, gases, iluminação, toda essa infraestrutura. Também trata da disposição de resíduos, como devem ser manipulados, como devem ser os drenos e a drenagem, se eventualmente existir efluentes. Ela trata também dos equipamentos, quanto à adequação, limpeza, manutenção,
desde o desenho sanitário para que o equipamento não agregue perigos aos produtos, as superfícies de contato, então, que tem que ser sanitárias, que não podem transferir perigos ao produto, e programas de manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos que são utilizados para manter sua vida útil e para mantê-los em condição de operação e sem transferir perigos para as embalagens ou materiais de embalagens. Outro grande assunto é a gestão de materiais adquiridos, que é a mesma lógica que para as boas práticas de fabricação, para todas, eu ouso dizer aqui que para todos os programas de pré-requisitos é a mesma lógica, ou seja, precisa selecionar os fornecedores, fazer a gestão deles, eles precisam ser capazes de entregar requisitos da qualidade e da segurança, precisam demonstrar essa capacidade, precisam demonstrar os resultados válidos para aquilo que for relevante ou crítico para a segurança de alimentos, porque tem perigos que vêm com os materiais e o processo produtivo não é capaz de degradar a níveis aceitáveis, então eles precisa ser comprado conforme foi especificado e precisa demonstrar que parâmetros críticos estão sob controle para que perigos não entrem na produção. Outro grande assunto é a prevenção da contaminação cruzada, que fala sobre contaminação biológica, física ou química e alergênicos, pois alergênicos também são perigos químicos. Fala também sobre a limpeza, que há necessidade de ter programas de limpeza, produtos de limpeza aprovados, utensílios adequados, exclusivos, sistemas de monitoramento de eficácia desses programas também. O outro assunto é o controle de pragas, que precisa ter os programas implementados, precisa considerar aspectos para barrar o acesso de pragas, para não fornecer abrigo, para não haver infestações, implementar sistemas de monitoramento e de erradicação em caso de ocorrência de pragas. Quanto aos requisitos do pessoal, é muito clássico a infraestrutura de banheiros sanitários, vestiários, pias para lavagem de mãos e lavagem de utensílios eventualmente, refeitórios, locais para fumo, locais para guarda de objetos pessoais, gestão de uniformes, também a saúde e o controle clínico de saúde do pessoal, se em caso de doença, ferimento. Isso está bastante contemplado na legislação brasileira através do PCMSO, o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, que é previsto na legislação trabalhista, mas basicamente é a mesma lógica. E também as políticas de comportamento de higiene que precisam ter, cada organização precisa ter a sua. Outro assunto que ela trata, que não é propriamente condições de higiene, mas sim é operacional, é sobre a gestão do retrabalho de materiais que precisam ser retrabalhados, onde serão estocados, como serão identificados, como será a rastreabilidade para não perder e como vai ser esse uso, como ele volta para dentro do processo, para que essa informação seja toda guardada, para não perder a rastreabilidade, porque é importante manter as composições dos produtos idênticas ou ter essa informação junto. O outro grande assunto, esse assunto do retrabalho, é um assunto bem operacional, né? O outro assunto é os recolhimentos. Então, em se tratando de produção de alimentos ou de qualquer coisa que entre alimentos, é preciso ter sistemas de recolhimento, ter sistemas de rastreabilidade implementados, porque se não tiver rastreabilidade não recolhe. E existe também a legislação da Anvisa que precisa ser atendida, e a norma aqui ela chama que qualquer requisito legal seja atendido. Ela chama isso também em outros momentos, né? Mas aqui eu só chamo a atenção que nós temos uma legislação no Brasil que trata bastante disso, então basta segui-la. E o outro assunto é quanto à estocagem e distribuição, que trata dos almoxarifados, dos veículos, dos meios de transporte e containers. Que tudo isso tem que estar limpo, tem que estar adequado, tem que ser inspecionado, mantido para que não haja contaminação do produto. E
também entrou a informação ao consumidor e comunicação ao cliente, porque o objetivo é demonstrar confiança com os requisitos de segurança de alimentos e quaisquer outros que tenham sido acordados com o cliente. Tem que estar de acordo com o uso pretendido, tem que informar qual é esse uso, informar o cliente sobre mudanças eventuais, por exemplo, na composição do produto, se for embalagens plásticas, porque os estudos de validação dos perigos de migração valem enquanto a composição não for modificada. Então, se isso for modificado, precisa ser informado o cliente, porque isso pode ter desdobramentos no produto dele. Deve fornecer quaisquer informações que sejam relevantes para o cliente, para os consumidores. E, por fim, o requisito da defesa de alimentos e de prevenção a bioterrorismo, atos maliciosos. Já falei aqui no canal, num vídeo, sobre o que é defesa de alimentos. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam saber mais sobre isso. Mas precisa identificar as vulnerabilidades e as ameaças existentes na organização, aspectos como vandalismo, sabotagem, roubo de dados, atos terroristas, maliciosos, enfim, e adotar as devidas medidas preventivas. Então, esses são os requisitos da ISO TS 22002, parte 4, para a produção de embalagens. Se sua empresa é desse setor, então você vai aproveitar esse vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, faça a inscrição, deixa aqui o teu like. Eu sou a Silvia Berenguer, especialista em engenharia de segurança de alimentos. E te inscreve aqui no canal, isso é muito importante agora para divulgação, para essa informação chegar nas pessoas que precisam, ok? Se quiser saber algum outro assunto, deixa aqui nos comentários que eu farei o possível para fazer um vídeo para atender suas dúvidas, suas perguntas, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo.